Por que algumas pessoas passam por grandes dificuldades na vida? Pode ser um problema financeiro, um problema profissional, um problema de relacionamento, e ela consegue superar essa adversidade com grande facilidade, e por outro lado, uma pessoa que passa por um problema semelhante não consegue superar esse obstáculo, essa adversidade com tanta facilidade assim. Por que duas pessoas que nasceram no mesmo bairro, cresceram na mesma casa, no mesmo núcleo familiar, tiveram basicamente a mesma educação, por que apenas uma dessas pessoas consegue alcançar os seus objetivos, consegue realizar os seus sonhos e ter uma vida feliz, enquanto a outra não consegue alcançar esses objetivos? Por que isso acontece? Olha só, isso acontece por uma série de motivos. Não é apenas uma questão que define isso, porque cada ser humano é um verdadeiro universo dentro de si mesmo. Então não é apenas uma questão que define tudo isso. Porém, existe um elemento fundamental que cria uma diferença muito grande entre essa pessoa que consegue superar esses obstáculos e essa outra pessoa que não consegue. E esse elemento se chama resiliência. E para te explicar o que é a resiliência, eu vou usar um exemplo muito simples. Vamos imaginar que o ser humano seja uma mola simples, aquela mola que quando você aperta, ela diminui, quando você solta, ela volta para o lugar. E aí você pode esticar ela no máximo, que quando você solta, ela volta para o lugar mais uma vez. Do mesmo jeito dessa mola, os seres humanos às vezes são apertados e eles ficam deprimidos, comprimidos no cantinho dele. Às vezes nós somos pressionados de tal maneira que nós ficamos depressivos, nós ficamos estressados, nós ficamos comprimidos dentro da nossa casa, no nosso canto, nós não queremos conversar com ninguém, nós ficamos com medo das pessoas, ou seja, nós ficamos bem pequenininhos. Porém, quando você é uma pessoa resiliente, você simplesmente volta para o lugar da mesma maneira que aquela mola que eu falei. Então, por mais que você seja apertado e que você fique pequenininho, você tem a resiliência de se recuperar, de se recompor e voltar para o lugar que você estava antes. E na maioria das vezes você volta maior e melhor, porque você aprendeu com aquela experiência. E da mesma maneira, em muitos casos na nossa vida, nós somos exigidos de tal forma que nós somos esticados como uma mola, ou seja, nós somos levados no nosso limite. Se você pegar uma mola, esticar, o que vai acontecer com ela? Ela vai chegar no seu limite. Se ela passar desse limite, o que acontece? Ela quebra, ela se rompe. Ou seja, nós chegamos em um período de exaustão. Nós somos exigidos profissionalmente, nós somos exigidos nos nossos relacionamentos pessoais, então nós nos esticamos, nós damos o melhor de si, só que chega um momento que nós chegamos no nosso limite. Não dá para esticar mais, não dá para fazer mais que aquilo. Então nós chegamos na nossa exaustão, nós ficamos fadigados, não dá mais. Não dá mais. Só que a pessoa, quando ela tem resiliência, por mais que ela seja exigida, por mais que ela seja esticada como a mola, ela simplesmente volta para o lugar depois que tudo aquilo passa. Ou seja, ela consegue se recompor, ela consegue se reconstruir. E como eu falei anteriormente, na maioria das vezes, ela volta para o lugar, ela se recompõe e ela se reconstrói muito mais forte do que ela estava antes. Então isso é a resiliência. É a capacidade de se adaptar, a capacidade de se reconstruir, a capacidade de cair e levantar mais forte do que quando você começou. A grande questão é que existem vários tipos de mola. Existem molas que são feitas de materiais diferentes. Existem molas que são feitas de um material mais resistente que o outro. E da mesma maneira, existem pessoas que são mais resistentes que as outras. Existem pessoas que conseguem superar uma adversidade com mais facilidade do que a outra pessoa. Existem pessoas que passam por um problema muito semelhante e uma consegue passar por aquele problema com facilidade e outra nem tanto. Ou seja, a mola dessa pessoa que passou com mais facilidade, ela é composta de um material mais resistente. Ela se recompõe com mais facilidade. Imagina que você pega uma mola de um material que não é tão resistente e você estica ela. O que acontece?
ela simplesmente não volta para o lugar. Ou se ela volta de uma maneira deformada. E essa associação ela é muito boa, porque é assim que acontece no mundo. Existem muitas pessoas que passam por uma adversidade, passam por um obstáculo, e ela não consegue se recompor. Ela não consegue se reconstruir. E quando ela consegue, ela volta um pouco pior do que ela estava antes. Ou seja, faltou resiliência para essa pessoa. O ponto muito positivo disso tudo é que, embora cada mola seja composta de um tipo de material, embora cada pessoa tenha um nível de resistência, esse nível que cada pessoa tem pode ser aprimorado. Eu posso melhorar o meu grau de resistência. Eu posso ficar uma pessoa mais resiliente. Eu posso adquirir resiliência. Eu posso melhorar a minha capacidade de voltar para o lugar, a minha capacidade de adaptação, de reconstrução. E como que eu faço isso? A partir do poder do hábito, a partir da repetição. E para fazer isso eu preciso ter um elemento para começar. E esse elemento se chama desejo. Eu preciso querer mudar. Eu preciso querer ser uma pessoa melhor, uma pessoa mais forte, uma pessoa que não sofra tanto com os acontecimentos da vida. E eu começo a perceber isso a partir do momento que eu vejo, que eu consigo enxergar que eu sempre vou ter problema na vida. Eu vou ter problema no nível profissional, eu vou ter problema em casa, eu vou ter problema no casamento, eu vou ter problema com a família, eu vou ter problema em todas as minhas relações sociais. Isso sempre vai acontecer. O problema sempre vai existir. Ele sempre vai existir. Então eu lembro de uma frase de Sartre que dizia o seguinte: não importa o que a vida fez de você, o que importa é o que você fez com o que a vida fez de você. Você percebe a grande diferença? Eu não consigo controlar o que vai acontecer na vida, inclusive na minha vida. Mas eu posso influenciar muito o que vai acontecer com o que aconteceu na minha vida. Isso se chama alfabetização emocional. Eu preciso ter controle emocional. Ou seja, todo mundo tem raiva, todo mundo tem medo, todo mundo tem insegurança, todo mundo tem ansiedade. A grande questão é o que eu faço com esse medo, com essa insegurança, com essa ansiedade. Eu preciso trabalhar a minha resiliência. E eu só posso trabalhar isso a partir do hábito, mudando os meus hábitos, percebendo como que eu reajo nas adversidades da vida. Se eu sou uma pessoa que fico extremamente estressada com qualquer coisa que acontece na minha vida, eu preciso perceber isso e querer mudar. Ou seja, eu preciso ter o desejo de mudar. E a partir do momento que eu tenho esse desejo, eu começo a trabalhar o hábito. Ou seja, eu começo a trabalhar a repetição. E a repetição tem uma força incalculável. Incalculável. Tem um provérbio árabe que diz o seguinte: a repetição deixa sua marca até nas pedras. Tamanho é o poder da repetição. Ou seja, se uma água bater na pedra várias e várias e várias vezes, você pode ter certeza que aquela pedra vai ser marcada pela água. Embora a água aparentemente seja mais frágil que a pedra. Só que a partir da repetição, a marca fica lá. Do mesmo modo que você começa a trabalhar um bom hábito dentro de você, por mais que você não esteja disposto, por mais que pareça que você nunca vai conseguir transformar isso dentro de você, se você repetir, trabalhar isso de maneira contínua e criar isso de maneira realmente habitual, até que chega o ponto de se tornar natural dentro de você, essa marca positiva vai ficar dentro de você. Só que você precisa querer mudar. Você precisa ter esse desejo dentro de você. E com o tempo você começa a melhorar o material da sua mola. Para quando ela for esticada ou para quando ela for apertada, ela consiga ter poder de recuperação para voltar para o lugar. Para voltar para o lugar. Porque senão quando você for esticado, ou seja, quando você for exigido no seu máximo até a exaustão, você vai se perder. Você não vai conseguir voltar para o lugar, ou quando voltar, vai voltar de maneira danificada, de maneira diferente do que você era antes, para o lado negativo. E isso não pode acontecer. Isso não deve acontecer. É importante que nós trabalhemos a nossa resiliência, nós trabalhemos a nossa mola para conseguir
passar por dificuldades, por adversidades, por grandes obstáculos na nossa vida, que sem sombra de dúvida nós vamos passar. É uma ingenuidade muito grande achar que eu vou viver a minha vida sempre tranquilo, de maneira, sabe, sorridente. É muito ingênuo achar isso. Eu acredito que você pode ser uma pessoa extremamente feliz o tempo todo. Porém, é absolutamente impossível que você seja alegre o tempo todo. Porque você vai enfrentar problemas, vai enfrentar chateações, vai enfrentar traições, vai enfrentar dificuldades, obstáculos, adversidades, e a sua mola tem que estar preparada para voltar para o lugar. Porque senão é capaz dessa mola quebrar no meio e aí você vai ter um grande problema na sua vida. Então trabalhe a resiliência, entenda o poder da resiliência, esse poder de adaptação e de reconstrução na sua vida, porque a possibilidade que você vai ter de criar uma vida muito mais feliz, muito mais tranquila e muito mais saudável é muito grande, tá legal? Se você gostou desse podcast, curte, comenta, compartilha, assina o nosso canal no YouTube e a gente se vê no próximo podcast ou no próximo vídeo. Valeu, galera, abraço, tchau, tchau.